Paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos dando sequência às lições bíblicas da CPAD do quarto trimestre adultos de 2023 e estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. E estamos chegando na oitava lição, a oitava lição que será ministrada no dia 19 de novembro de 2022. Oitava lição, missionários fazedores de tendas. Missionários fazedores de tendas. Glória a Deus. Meus amados, o texto áureo dessa lição está inserida em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o seu versículo de número 34, que diz assim: vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mães me serviram. Olha que coisa tremenda. A verdade prática diz assim: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá? Isto é uma indagação. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, o versículo 1 ao 5, e é a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é relacionar a vida profissional de Paulo com a vida ministerial. O segundo objetivo é explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro e último objetivo é discutir vocação, profissão e missões. A introdução da lição diz assim: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário. Isso aqui é uma indagação. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? É preciso você abandonar sua profissão, abandonar tudo e seguir a vocação missionária? Eu conheço muitos e muitos que tinha um ótimo emprego, tinha uma vida estabilizada e abandonou tudo e foi para o campo missionário. Mas cada caso é um caso. Então só existe apenas um modelo de chamado missionário? Será que só existe um modelo? Outra indagação: só existe apenas um modelo de chamado missionário? Não, existem vários modelos de chamado missionário. Chamado missionário e vida profissional são irresponsáveis. A semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, ele exerce uma profissão e anuncia também o evangelho de Cristo. Olha, querido, de acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer? E até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Há um determinado ponto que aí já tem que escolher ou a profissão ou o chamado ministerial. Vamos aí para a palavra-chave da lição: profissão. Profissão significa trabalho que uma pessoa exerce
para obter os recursos necessários à sua substância, ocupação, ofício. Isso aí é o significado de profissão. Vamos para o primeiro ponto da lição, que diz assim: a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. É o primeiro ponto da lição. Meu amado, é importante aqui nós fazermos uma indagação. Como conciliar ministério e profissão? Existe uma parte dos cristãos que foi agraciada com o privilégio de poder viver apenas para o seu ministério. São estes cristãos, alguns aposentados, outros abastados, que têm um bom recurso, estão com a vida estabilizadas, pastores ou obreiros de tempo integral que recebe salário prebenda da igreja mensalmente, pregadores famosos, cantores e outros que cobram cachês absurdos para cantar ou pregar em algum lugar. Ainda tem os que pagam também, que faz parte do mesmo balaio, porque uma coisa é você convidar e dar uma oferta, abençoar ali a vida do pregador, do cantor, e outra coisa é o pregador, é o cantor estipular um valor absurdo de 10, 15, 20, 50 mil e as pessoas pagarem como se o cidadão fosse um produto ou aquilo fosse uma profissão. Isso aí é errado. Quando Paulo diz que o obreiro é digno de seu salário, ele não está falando desses cachês absurdos que muitos pregadores e cantores cobram. Então, meus amados, esses devem louvar a Deus pelo privilégio que receberam e fizeram o seu trabalho da melhor forma possível, com gratidão. E cabe ressaltar também, para não ser injusto com esses irmãos, que só o ministério já traz bastante coisa para fazer. Quando você fala, isso aí vive do ministério, vive pela obra, mas a obra, se o cidadão ele estiver realmente disposto a fazer a obra de Deus ele não para. A obra de Deus é 24 horas. Se ele dedicar o tempo dele, ele nem dorme, porque a obra de Deus é constante. Ela não para. Mas a grande maioria dos cristãos precisa tentar conciliar uma vida de trabalho e estudos com o ministério. E não é nada fácil agir dessa forma. Você conciliar o seu trabalho, tem que ter tempo para o trabalho, para a família e para exercer o ministério. Aí, meu amado, o caldo engrossa. Então, alguns cristãos que têm que trabalhar 8 horas e até mesmo 12 horas por dia, e nos poucos momentos de descanso têm que preparar as suas pregações, principalmente os que são dirigentes de congregações, de igrejas, que apenas recebem aí uma prebendazinha de 10% ali, R$300 para ajudar na gasolina, outros R$200, que não dá nem para ajudar na gasolina mensal se ele evangelizar, visitar os membros, não dá nem para colocar a gasolina. Então, meu amado, tem que preparar as pregações, estudos bíblicos que ministram na igreja para os membros. Então, se você não é um pregador relaxado, ou um dirigente de igreja relaxado, sabe o tanto de trabalho que dá preparar uma pregação, porque não é só você ir lá no Google e pegar uma mensagem lá e
levar para a igreja, não. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar o Senhor, o texto, o contexto, e isso leva tempo, é trabalhoso, é o tema, o texto, os pontos, a aplicação, a conclusão, e tudo isso leva tempo e vários tipos de sermão, o textual, o tópico, o expositivo, tudo leva tempo para a preparação. Então, outras pessoas, às vezes, estão cursando um semestre na faculdade, pegando entre 8 e 10 matérias e vivendo um verdadeiro terror com inúmeros trabalhos para fazer ao mesmo tempo, tendo que cuidar das atividades também da igreja e conciliar tempo para isso tudo. Só Deus para ter misericórdia desses irmãos que vivem aí essa vida carregada de trabalhos seculares e também na igreja. Então, há ainda aquelas irmãs que têm que cuidar de casa, filhos, marido, trabalham também fora de casa, às vezes até mesmo muitas são diaristas, que é um trabalho pesadíssimo para a mulher, passa ali o dia todo e tem que ir para a igreja, fazer o alimento, cuidar. É complicado, irmãos, mas Deus dá graça. E nas noites dirige cultos na igreja. Tem irmãs também que dirigem cultos de mulheres, e a irmã está responsável ali. Então, todas essas pessoas e outros são verdadeiros heróis da fé. E talvez você também esteja dentro deste grupo dessas pessoas. O relógio parece ser o seu inimigo número 1, porque o tempo ele passa de uma forma muito rápida. O tempo para você está sempre apertado. Salomão tem um conselho para você. Em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você tem que saber planejar o seu tempo. Então, a organização pode te ajudar aí, você se organizando, a conciliar o ministério e a vida secular. Separe um tempo para fazer as suas atribuições ministeriais e outro tempo para fazer as suas atribuições seculares. Fácil não é, mas você consegue. Então, há tempo para tudo, desde que saibamos nos organizar. Não é fácil, mas também não é algo impossível. Outro ponto que pode te ajudar é ter prioridades. Às vezes você que terá que deixar de fazer algumas coisas não tão relevantes para fazer aquelas que são mais importantes. Nem sempre dá para fazer tudo. Em regra, o reino de Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas, conforme o Dr. Lucas escreve ali em Lucas 12:31. Mas, excepcionalmente, queridão, queridona, você possa ser também que tenhamos aí que dar prioridade ou ao trabalho e os estudos ou somente à vocação ministerial, que é muito importante. Então, a profissão do apóstolo Paulo, nesse ponto aqui, o texto de nossa leitura bíblica em classe, em Atos 18, versículo 1 ao 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas elas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, que era Priscila e Áquila.
devido a um edito do imperador romano Cláudio, lá no ano 49 depois de Cristo. Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação a outros. Nós podemos confirmar isso aí em Atos, capítulo 18, versículo 18 e 19, e versículos 24 ao 26, e Romanos 16, versículo 3 ao 5. O segundo tópico aqui, como Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Então, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino ele tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Então, pela tradição judaica, ninguém vivia, pregava e recebia e ganhava, vivia pelo... Não, ele ensinava, mas ele se mantinha com a sua própria profissão. Isso aqui é a tradição judaica. Não por acaso o apóstolo Paulo ele era fariseu e fora criado também aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que ele aprendeu na sua juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo Paulo ele trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia, e nós temos aí inúmeras referências confirmando isso. Então, em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal May Parman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois o seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesses financeiros, mas sim pelas almas. Outro sim, Priscila e Áquila, constituiu um casal interessante. Eles mostraram que uma profissão, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pôde fazê-lo ali valiosamente por determinado período, em momentos específicos, ajudou muito na igreja do Senhor. Então, assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar a pregação da palavra de Deus. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, eles se mantinham e também faziam a obra do Senhor. Aqui o terceiro tópico aqui fala da ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo, ele considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. Então, para Paulo, aqueles que ensinavam, aqueles que ministravam, da parte era de forma correta receber por aquele que estava fazendo. Então, meu amado, minha amada, e até mesmo essa atitude era recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Inclusive, mais tarde, o apóstolo Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, lá em 2 Coríntios 12, versículo 13, Gálatas 6, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dava voluntariamente, lá em Filipenses 4, 17, 2 Coríntios 11 e aí por diante.
No entanto, queridão, queridona, o apóstolo Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs e muito menos ainda ele nunca exigiu, ainda que algumas ofertas voluntárias chegassem em suas mãos. A síntese aqui do primeiro ponto diz: o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a sua vida profissional. Vamos aí para o segundo ponto da lição. Missionário fazedores de tendas. Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo. Eles levam para esses lugares a mensagem cristã, são missionários, são servas de Deus que vão para outro solo pátrio e levam ali a palavra do Senhor. Então, outro tópico aqui é a força missionária no mundo. Missões se tornou um movimento global que começa com a ação de Deus, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo, e ele conta conosco para continuar essa obra. Ele conta com a sua igreja. O outro ponto da lição aqui, o preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tenda também devem se preparar plenamente para se tornarem ministros transculturais mais eficientes a cada dia. A síntese aqui do ponto 2 diz: fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. O último ponto da lição: vocação, profissão e missão. Vocação, profissão e missões. Deus é quem chama. O chamado é de Deus. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos nas igrejas locais, em grupos evangélicos de grande impacto, em organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até mesmo em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para exercer um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e também habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Deus quem gera em nós o envolvimento com causas específicas no campo missionário. Outro tópico aqui, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática ao chamado de Deus, nós exercemos a nossa vocação e encontramos o nosso propósito de vida na obra de Deus. Então, a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviços ao nosso Criador e a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Então, queridão, queridona, o outro ponto aqui é a minha profissão, o meu campo missionário. Nós somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida
glorificar o nome do nosso Deus Pai dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e devemos usar para a glória de Deus. Queridão. A sinopse aqui do terceiro ponto diz: Deus chama profissionais para fazer de suas profissões um campo missionário. Vamos concluir aqui. Deus está chamando cada vez mais profissionais para levarem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que, se necessário, examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual para essa pessoa ser enviado para um campo missionário. Então é isso aí, queridão, que Deus te abençoe, te guarde e te ajude.